Podem se assentar. Temos algum visitante essa noite? Só as figurinhas repetidas. Aleluia. Queridos, eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, porque disse sim para o convite do Espírito Santo nessa noite. E que nós possamos sair daqui transformados pela palavra, porque o que nos lava, o que nos purifica é a palavra. Que a palavra nessa noite venha nos tirar de um lugar e nos colocar em outro lugar, pela fé. Amém? Abram comigo em Salmos 27, capítulo 27, versículo 13 e 14. Salmos 27, versículo 13 e 14 diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Amém, queridos? Hoje o Senhor, na verdade, Ele começou a falar comigo ontem. E hoje Ele foi falando o dia todo. E às vezes nós voltamos tanto os nossos olhos para o céu, ou para a Nova Jerusalém, ou para onde nós iremos, e esquecemos de viver aquilo que nós tem reservado para nós nessa terra. Aqui o salmista falou, ele declarou que viveria até ver a bondade do Senhor na terra. Há uma porção para nós na terra. Há uma porção de bondade para nós hoje, agora. Enquanto a gente estava adorando, ontem eu conversando com a Gabi, e ela me passou o texto que ela coordenará a sala aqui. E o Senhor me fez ir nesse texto, e eu quero falar um pouquinho, não tem aqui no meu esboço esse texto. Então eu quero que vocês prestem bem atenção, que é Salmos 18, volta um pouquinho. Em Salmos 18, Davi fala assim: as cordas do Sheol, no versículo 5, me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Aí aqui, no versículo 9, ele fala assim: Ele abriu os céus e desceu. Aleluia! Nós não somos diferentes de Davi. Quando nós gritamos no meio da nossa angústia, o Senhor ouve o nosso grito. Ele abre os céus e desce a nosso favor. Aqui fala que saiu fumaça das narinas do Senhor, a ponto de espalhar as águas do mar e ver a terra, porque Ele estava irado com a perseguição contra Davi. E o Senhor veio e agiu a favor de Davi. Nós precisamos trazer essa verdade para os nossos dias de hoje. Se eu clamo, Senhor, se eu grito, Ele ouve e Ele vem com socorro. Mas por que que muitos de nós vivemos na aflição? Vivemos num local que não é para nós permanecermos. Às vezes é um lugar de passagem. E às vezes eu vejo irmãos fazendo casinha nesse lugar que é de passagem. E eu falei: Senhor, por quê? Por dois motivos. Um, porque não crê. E outro, porque não conhece aquilo que está escrito. Como que eu vou trazer a existência daquilo que está escrito se eu não souber?
Nós ficamos olhando para o que vai ser no futuro, depois do arrebatamento, ou depois da nossa morte, depois da morte dos santos. Mas tem promessas na palavra para nós aqui. O dia mau, querido, vem para todo mundo. Mas ele é passageiro. Na própria palavra fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é esse choro pode durar uma noite? Ele não fala nem um dia, ele não fala 24 horas. O que ele está querendo dizer? É passageiro. Confia. Vai passar. E às vezes por falta de confiar naquele que nos criou, naquele que nos resgatou, nós ficamos à margem. Nós ficamos vivendo em sofrimento por não trazer à existência o que já está escrito. Nós precisamos acreditar que algo bom vai acontecer na nossa vida. Nós precisamos acreditar, como Davi acreditou, que independente do que estava acontecendo, ele ia ver a bondade do Senhor a favor dele. Estava desfavorável, o negócio não estava favorável. No versículo 12, ele fala assim, Davi fala assim: não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Quantas vezes você foi perseguido nessa vida? Quantas vezes? É na família, é no trabalho, é na própria igreja, é em casa, é na parentela. Quem de nós nunca sofreu perseguição? Principalmente porque nós amamos a Cristo. Quando nós sofremos perseguição, igual o Davi estava sofrendo aqui, nós podemos fazer o nome do Senhor ser glorificado. Aqui ele não estava nem aí para os inimigos. Ele estava aí para o Deus que está acima de todas as coisas. Porque no capítulo 18, ele teve a experiência de um Deus que ouviu o grito dele e desceu. Vocês imaginam saindo fumaça das narinas do Senhor? De tão irado que o Senhor deu uma fungada. Eu fico imaginando, nem sei, eu não consigo nem imaginar. Porque o ar que saiu do nariz de Deus soprou a água do mar que se viu à terra. Tamanha ira que ele estava contra os inimigos do filho dele. Assim é comigo e é contigo. Nós precisamos sim gritar por socorro. Se estamos com problema, é no casamento, o Senhor vai entrar com providência. Se nós estamos com problema administrativo no nosso lar, financeiramente o Senhor vai entrar. Se nós estamos com problema em enfermidade, eu preciso trazer à existência a cura que está lá na cruz. Se eu estou passando por uma situação ruim, e aquilo está se estendendo, eu tenho que perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu entenda com essa situação? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação, Senhor? Porque eu sei que até o diabo é o diabo de Deus. Ele só pode tocar em você, ele só pode tocar em mim, se o Senhor permitir. Assim como foi com Jó. Deus permitiu Satanás tocar em Jó para o nome dele ser glorificado. O nome do Senhor foi glorificado a partir da postura de Jó. E apesar de tudo que Jó passou, ele teve experiência sobrenatural com o Senhor. Porque ele falou: Deus, hoje eu te conheço, não só de ouvir falar. Até quando nós vamos conhecer Deus só de ouvir falar? Até quando vocês e eu vão desfrutar da laranja descascada que o ministro traz para cá? Tem laranja com casca para você no secreto. Descasca, desfrute. Toma posse daquilo que está separado para você. Não aceite a condição que você está. Se nada vai bem,
Cara, você acha que é isso que Deus tem para você? Você acha que Deus ia perder tempo em escrevendo um diário com o seu nome, com um monte de tragédia? Na cruz do Calvário. O que acontece na cruz do Calvário? Entenda aqui, presta atenção no que eu vou falar. Na cruz do Calvário eu tenho a minha identidade original restaurada. Há a possibilidade de eu ser o que eu seria antes da queda. Antes da queda, Deus tinha um projeto de vida plena para nós. E na cruz eu posso ter acesso a essa vida plena. O que é uma vida plena? Uma vida ao máximo, completa, inteira, do jeitinho que o papai escreveu. Eu tenho sofrido, porque eu tenho visto pessoas, não somente daqui, irmãos que já caminhou com a gente num tempo, sofrendo, porque já se foi a esperança. Nós não podemos perder a esperança, ainda não acabou. Ainda não acabou, queridos. Nós somos carta viva, amém? Que tipo de mensagem que eu estou passando para aqueles que estão me lendo? De um Deus limitado? De um Deus que pode me salvar, mas Ele não pode fazer mais nada? De um Deus que me salvou, mas não pode mudar a minha história? Esse não é o meu pai, esse não é o seu pai. O sacrifício de Jesus deixou tudo pronto na cruz. Nós podemos ter acesso a tudo que transforma a nossa vida. Nós precisamos, queridos, rejeitar as investidas de Satanás contra nós. Nós sabemos que nós temos um adversário. E ele é persistente. E o nosso adversário, ele não tem nem pressa em vir cobrar quando a gente faz alguma coisa errada. Mas em contrapartida, nós temos um Deus perdoador. Que ao nos arrependermos, nós entramos num lugar de proteção que nem se o capeta quiser, ele não pode. Porque ele não tem acesso. Estava comentando com o pastor Mauro naquele dia que ele pregou sobre Jó. Satanás já tinha ido até Jó. Quando Deus pergunta para ele, vistes meu servo Jó? Ele já tinha visto. Ele falou, tá, como que eu posso tocar nele? Se tem uma cerca de proteção em volta de tudo aquilo que é precioso para ele. Em volta da família e dos bens. Que Satanás venha até nós e dê meia volta. Por causa da cerca de proteção sobre nós e tudo aquilo que é valioso para nós. Como que eu construo essa cerca? A partir da obediência e a partir da santidade. Nós precisamos levar a sério, queridos, a nossa caminhada. Nós precisamos entender que tem muito mais para nós aqui nessa terra. Nós podemos ver, sim, muito mais da bondade de Deus para nós aqui. Nós precisamos caminhar regozijando independente da situação. Nós precisamos nos alegrar independente da situação, porque a alegria, ela é um fruto do Espírito. Tudo vai mal lá em casa, mas eu me alegro no Senhor, porque eu sei que o justo não teme más notícias. Eu me alegro no Senhor, porque Ele pode mudar essa história. Eu sou muito transparente. Quando eu estou bem, vocês sabem que eu estou bem. Quando eu estou mal, vocês sabem que eu estou mal. Só que para honra e glória do Senhor, eu já entendi. Eu não preciso ficar mal. Porque eu sei que tem um Deus que vem ao meu socorro. Então, quando eu estou aqui bicuda, é de um culto, no outro já estou bem. Porque o Senhor me traz à memória aquilo que me dá esperança. Ele me traz à memória que ainda que a minha mãe e o meu pai me abandonaram um dia, Ele nunca me abandonou.
Ele me traz à memória que aquele choro vai durar nesse culto, mas amanhã você já vai estar bem, porque você entendeu quem está no controle. Queridos, nós precisamos sair desse lugar de tristeza e de cabeça baixa que nós andamos. O povo de Deus, eles têm andado igual ema, com a cabeça para baixo. Se o nosso socorro vem do céu, nós temos que andar de cabeça erguida, olhando para o céu, olhando, porque é de lá que vai vir nosso socorro, é dos montes, não é para baixo está aquele que ficou debaixo dos nossos pés com a cabeça esmagada. Amém, queridos? Que nós possamos trazer à existência o que o Senhor deixou para nós aqui. Nós precisamos trazer à existência essa bondade. Eu não sei por que às vezes o Senhor permite mesmo assim que o inimigo nos toque. A gente morava em Goiânia e eu sentia uma dor muito grande na minha canela direita, assim, da canela para baixo. E eu achei que era um problema, assim, resquícios de um problema de circulação que eu tive na gestação do Benjamin. E atribulada, porque a gente atribulada é que não chama existência, né? A palavra. Eu aceitei aquilo por muito tempo. E ao invés de ir para os pés do Senhor, eu falei, se continuar eu vou para o médico. E foram vários dias, e um dia eu vi que o negócio estava bem estranho, porque eu fui tentar correr para atravessar a rua e eu não consegui. E passaram-se uns dias e nós fomos a Brasília. A gente morava em Goiânia, nós fomos a Brasília em um culto. E numa igreja bem pequenininha, acho que cabia umas 20 pessoas no máximo. O preletor não era o pastor da igreja. Ele ministrou tudo, quase falou meu nome do Marliton nesse culto até. A gente estava no Querite. A gente comia o que Deus enviava pelo corpo. A nossa medida naquela época era para saciar a fome do almoço e a fome da janta. E nós fomos para esse culto. Terminado o culto, o pastor me chamou. Normalmente isso não acontece comigo. E esse dia ele me chamou lá na frente. Ele pegou e falou assim, olha, Deus manda te dizer que está cortando as correntes que estão amarradas nas suas canelas, para impedir que você faça aquilo que Deus mandou. Só que Deus é soberano, e hoje Ele quebra as correntes que prendem as suas canelas. Só o Marliton sabia dessa dor, eu tinha ele como testemunha. Depois daquele dia, nunca mais eu senti dor. Ou seja, tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Hoje eu sei, se vier alguma dor, eu sei a quem recorrer. Não sei de onde está vindo o Senhor, mas o Senhor pode me curar, o Senhor pode quebrar a corrente, o Senhor pode quebrar o gemo, pode quebrar tudo. E nesse fim de semana, o dono da casa fez um pão de queijo. O dono mesmo, não foi a esposa, foi ele. Amassou o pão de queijo. E o Marliton amou aquele pão de queijo, pegou a receita, falou, vou fazer ela em casa. E só que Deus, Ele é soberano, amém? Ele é adiantado. Quando a empresa quebrou em Goiânia, que foi nesse período, isso foi em 15 dias mais ou menos, aconteceu isso tudo. A gente saiu fora da empresa. O Marliton falou, e agora? Eu falei, sim, eu não sei. Mas nós temos um Deus
que mudará essa história. Ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? O pão de queijo do Max. Eu vou pegar a receita do Max, vou fazer pão de queijo congelado. E a gente vai vender pão de queijo. Então, de dono de transportadora, meu marido passou a vendedor de pão de queijo caseiro. E imagina, o pão de queijo era R$18 o quilo. Que era um pão de queijo artesanal. Imagina quantos quilos de pão de queijo ele não ia ter que fazer para sustentar a nossa casa. Muitos. Mas antes que a quebradeira chegasse, o Senhor já tinha dado a receita, pastor Célio. E nós ficamos por uns meses vendendo pão de queijo. Meu marido, ele amassava o pão de queijo na mão, não tinha máquina. E eu nunca vi ele murmurar. Sabe por quê? Porque a gente entendia o que o Senhor estava fazendo conosco. Ele estava forjando o nosso caráter administrativo. O Senhor estava tirando de nós o materialismo. O Senhor estava tirando de nós o orgulho e a soberba. Porque uma coisa é você ser dono de transportadora. Outra coisa é você fazer pão de queijo para vender. Nós já fomos ignorados. Porque tinha parentela nossa que não sabia que a gente tinha quebrado. Quando a gente chegava para conversar, eles, e aí, como é que está a transportadora? Não, a gente não está no transporte mais, está fazendo pão de queijo para vender. Eles viravam e não davam sequência na conversa. Mas eu louvo a Deus por cada um que fez isso. Porque fazia parte do propósito de Deus para tratar nosso caráter. O Senhor nos levou no pó para nos ensinar a ser humilde. De ruim que aconteceu na nossa vida, a gente entendeu por que estava acontecendo. Tudo fazia parte da desconstrução. Tudo fazia parte do abalar os fundamentos abaláveis que nós tínhamos construído ao longo da nossa vida. Foi o período que eu e o Marliton mais nos unimos em oração. Foi o período que nós mais entendemos aonde precisava ser tratado. E para tratar o último item, ele nos mudou de estado. Quase que nos colocou em outra nação, de tão longe que estamos de Goiás. Para aprender a depender totalmente dele. Nós não sabíamos desfrutar da graça de Deus, porque nós tínhamos mãe para pedir socorro, tinha avó, e nós vivíamos na margem, nós não vivíamos desfrutando da plena graça. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós não precisamos de pedir ajuda mais, não por soberba, mas porque nós entendemos que nós temos um papai que cuida de tudo. Desde o disciplinar até o remir. Coisas que eu nunca pensei nessa vida que poderia viver. É sério. O Senhor tem nos permitido viver aqui nessa terra. A bondade do Senhor nós estamos conseguindo desfrutar aqui em Passo Fundo. Dificuldade, irmãos. Todos nós passamos. Às vezes as pessoas acham que dificuldade é só financeira. Tem N tipos de dificuldades. Naquela época, a financeira era na nossa vida porque tinha que tratar a dependência. Como é que ele ia tratar a dependência se ele não tirasse todos os recursos? E nós podemos assim, desfrutar da provisão do Senhor a partir daquele pão de queijo. E eu te digo mais. Porque nós nos submetemos nesse lugar. E o meu marido nunca teve vergonha de sair com uma caixinha. Cabia 10 quilos de pão de queijo naquela caixinha de isopor. E bater de porta em porta. O Senhor falou assim, vocês estão entendendo. Eu vou remir. Eu vou te dar de volta o seu trabalho na mesma empresa. Ele foi contratado pela mesma empresa que ele tinha saído há uns 8 meses anteriormente. E hoje, através dessa empresa, nós estamos aqui
Porque independente de toda a situação que estávamos passando, a gente nunca deixou de glorificar o nome do Senhor. Eu não estou falando que a gente nunca chorou. Nós choramos muito. Teve madrugada, porque Caldas Novas é uma cidade turística. Então, feriado, a cidade lota. E nós tínhamos um cliente que ele pegava o pão de queijo assado. Nós começamos a assar pão de queijo, era 2h40 da madrugada. Nós pedimos forno elétrico emprestado para os irmãos, igualzinho aquela viúva das vasilhas. As nossas vasilhas eram os fornos elétricos que nós precisávamos. Gente, nós colocávamos 2, 3 fornos numa tomada só. Aquilo podia explodir, dar curto-circuito, porque puxa muita energia, mas o Senhor estava com a mão. O Mariton dormia em cima dos braços, porque tinha amassado muito pão de queijo no dia anterior e na madrugada assando. Mas nós víamos a mão de Deus ali conosco naquela madrugada. Nós víamos que o Senhor tinha dado a provisão ali naquele tempo. Nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo. E ao invés de dar mérito para Satanás, nós precisamos dar mérito para o Senhor. O pastor Célio colocou uma ministração da Tânia Tereza essa semana passada ali no grupo. E foi fantástico. Aquela mulher, ela desatou, ela abriu uma porta assim dentro de mim. Eu não sei se vocês ouviram, ela contando que na época do plano Collor, a filha dela e o genro foram demitidos do Bradesco. E ela falou assim, eu vou cuidar de vocês até vocês arrumarem emprego novamente e vou manter o mesmo padrão que vocês viviam. E ela vendeu um terreno para manter a filha que estava grávida e o genro. E naquela crise toda, eles não foram chamados para trabalhar, a filha ganhou o neném, então já eram 3, né? O casal mais o bebezinho, e ela teve que vender mais um terreno. E o dinheiro do segundo terreno já estava acabando. E ela foi ter um tete-a-tete com o Senhor. Eu acho que todos nós falaríamos o que aquela mulher falou. Ela pediu para o Senhor entrar com providência ali, porque a parte, mais ou menos assim, não com essas palavras, a parte dela, como filha, ela estava fazendo, mas já estava indo o segundo terreno e os filhos a filha não arrumava emprego, nem o genro. E aí, naturalmente a gente pensaria, o devorador aproveitou da situação, né? E está acabando com as minhas economias. É o diabo. Aproveitou o plano Collor. Já foi um terreno, já foi o segundo terreno, a menina não arruma emprego e o marido também não, vai acabar com tudo. E o que Deus fala para ela? Filha, antes da sua filha nascer, eu te dei estratégias para adquirir cada terreno que você tem, porque eu já sabia que ela ia passar por isso. Então você fez uma economia para no dia mal você ter da onde tirar o dinheiro. Aleluia? Qual de nós vamos levar terreno no caixão? Se um dia Deus permitir que nós venhamos nos desfazer de alguma coisa para suprir uma necessidade que nós estamos passando, que nós venhamos a abrir mão, vender se for o caso. É a provisão que o Senhor está trazendo para aquele momento, só que nós somos muito apegados com as coisas dessa terra. Aquele que deu, aquele que permitiu perder, é o mesmo que dá novamente. Amém, queridos? Nós precisamos olhar as coisas negativas que acontecem na nossa vida através dos olhos de Jesus. Nós precisamos parar de murmurar e glorificar aquele que é digno. Uma coisa que eu aprendi, quando eu glorifico, eu estou honrando ao Senhor. E quando eu murmuro, eu estou orando para o capeta. E eu não quero parte com ele. Então, que nós possamos trazer à existência a bondade do Senhor, seja em qual área for da nossa vida. Amém?
Eu acredito e aguardo desejosamente viver o que o Senhor tem separado para nós depois da vinda de Cristo ou depois que eu morrer. Porque eu acredito que nesse lugar haverá paz, justiça, amor, alegria. Não terá mais sofrimento, não terá mais dor. Porém, até esse dia chegar, o reino de Deus está dentro de nós. Eu posso trazer uma nuance disso para essa terra. Nós podemos sim trazer à existência paz no nosso lar, paz no nosso trabalho, paz no nosso meio de convívio, paz com aqueles que nos rodeiam. Nós podemos sim desfrutar de muitas coisas que nós pensamos que terá só depois, naquele dia. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Eu não acredito que um Deus tão amoroso, tão zeloso, para que se cumpra a palavra dele, tão amoroso a ponto de dar o filho dele por nós, tenha pensado assim: eu vou criar a humanidade, vou colocá-la no mundo, e que eles vivam mais ou menos, vão se virando por ali, até que tudo se consuma, e aí vai ficar tudo bem. Eu não acredito nisso. Não encaixa no perfil de Deus. O Senhor criou a terra e tudo que nela há para ser governado pelo homem. Não o homem governando o homem governando a terra. Nós precisamos entrar nesse lugar de governo. Nós precisamos entrar nesse lugar de governo. Eu acredito que por muitas vezes a adversidade chega na nossa vida para que nós venhamos passar aprovados, para que nos céus nós tenhamos autoridade diante de principados e potestades, e ao invés de passarmos aprovados, nós ficamos nos queixando, murmurando, e quando a gente vai determinar para o inimigo fazer alguma coisa ou não, deixar de fazer, a nossa voz ela não é reconhecida no mundo espiritual por falta de autoridade. Porque ao invés de passar aprovada diante das coisas, nós ficamos ali fazendo aquele mesmo teste a vida inteira. Eu creio que cada provação que nos apresentamos aprovados é um nível de autoridade maior estabelecido para nós. Porque no dia que o inimigo, com a permissão do Senhor, chegar com aquela situação para você reprovar e você passar aprovada porque você entendeu no Senhor o que tem que fazer, ele tem que bater em retirada porque aquela ali já não cola mais. Amém, queridos? Que nós possamos entender o que o Senhor está falando na adversidade e na bonança. E eu confesso para vocês, os maiores segredos do Senhor eu aprendi em meio à tribulação. Porque é o período que a gente ora mais bonito. É o período onde a gente rasga o coração. É o período onde a gente não tem para onde correr. E nós nos achegamos a Ele e como Davi, nós gritamos. Quantas vezes eu já gritei achando que Deus é surdo? Mas era um desespero. Que eu achava que quanto mais alto eu falasse, mais probabilidade tinha dele escutar rapidamente. Isso é desespero. Mas eu não recorria a outro. Eu recorria a Ele. E o socorro vem dele, queridos. Amém? Em João 10:10, não precisam de abrir. Fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Naturalmente, eu não sei vocês, mas esse versículo, a parte que eu mais ouço é: ele veio para roubar, matar e destruir. Sendo que a parte B do versículo cancela tudo que o ladrão veio fazer.
E nós estamos do lado de quem? Nós estamos do lado do Todo-Poderoso, daquele que venceu todas as coisas. O problema é que às vezes nós andamos pensando que depois que nos tornamos cristãos, Deus está perseguindo e quer matar a gente. Tem gente que olha e fala assim, eu não quero ser esse negócio de crente, não. Depois que vira crente, é um sofrimento. O povo só vive sofrer, né? Quebradeira, é tudo de ruim. Mas por quê? Porque o crente que está passando por isso não entendeu que isso é um processo. E ele é passageiro. Mas quem determina o tempo desse processo terminar sou eu e você. Todos nós vamos passar por processos desafiadores na nossa vida, para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Davi nos dá 3 dicas para vivermos a bondade do Senhor nessa terra. Que é, espere no Senhor. No versículo 14 está, espere no Senhor. 2, seja forte. 3, coragem. Quando nós esperamos no Senhor, nós temos a certeza que tudo vai terminar bem. Quando eu espero no Senhor, independente do tempo, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso, nós temos a convicção que vai terminar tudo bem, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Mas muitos de nós não sabemos lidar com o tempo da espera. E enfiamos pés pelas mãos. Queremos resolver do nosso jeito porque nós achamos que somos mais rápidos. E nós só retardamos o processo. Porque enquanto eu estiver fazendo com as minhas mãos, o Senhor não coloca as mãos dele. Então, que nós venhamos aprender e confiar e esperar no Senhor. Gente, se nós não esperamos no Senhor, nós vamos esperar em quem? Me fala que esperança é essa em outra coisa. Tem gente corajosa demais, né? Eu acho que a palavra não é corajoso, mas enfim. Para esperar em outra coisa, vai dar ruim. É nele que nós temos que esperar. Abram comigo em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, quem conhece os planos para nós é o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. O Senhor não quer nos causar dano, queridos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. No meu entendimento, vocês clamarão a mim, vocês virão e me acharão, é no dia que nós estivermos vivendo fora desse plano que Ele está falando que tem para nós. Porque se eu estiver vivendo fora do plano que Ele tem para mim, não vai ser algo bom. E eu vou ter que entrar com clamor para Ele. E Ele vai me ouvir. E o Senhor vai me dar uma esperança. E nós vamos o encontrá-lo quando nós o buscarmos de todo o coração. O Senhor é o maior interessado em que nós o busque de todo o coração, porque Ele quer se deixar ser achado por nós.
Não devemos colocar nossa confiança no braço. A nossa confiança não está em nós. A nossa confiança não está no nosso trabalho. A nossa confiança não está em um empréstimo bancário. A nossa confiança não está num plano de Unimed, um plano de saúde. A nossa confiança não está em coisas terrenas. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. É Ele que vai mover, é Ele que vai mudar. Não adianta levar na força do braço. Vai virar enfado, vai virar cansaço, vai gerar desesperança. Vai te levar para um lugar que o Senhor não tem para você. E depois fazer esse caminho de volta, você vai ter o tempo que você vai perder indo e o tempo que você vai perder voltando. Para depois voltar para o curso que Deus tinha. Então que nós não venhamos perder mais tempo. Que nós venhamos andar confiantes nele. Eu acredito que está terminando, queridos. Isso aqui já está breve de passar. Não é tempo de nós ficarmos recuados, de retroceder. Não é tempo de guardar as armas. Tem muito mais para nós. É tempo de termos esperança. E ainda que nós não venhamos viver toda a plenitude da bondade que nós temos aqui, nós precisamos confiar até o fim. Muitas pessoas acham... Não vou entrar nesse mérito. Amém. Vamos para lá. Salmos 28, 7 e 9. Salmos 28, 7 e 9. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Dele eu recebo o quê? O que eu recebo do Senhor quando eu confio, queridos? Ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e o conduze-os para sempre. Vocês estão entendendo que a nossa força é o Senhor e Ele é o nosso escudo de proteção. O que passa, Deus, até chegar a nós, nada. Nada pode vir de lá para cá entre eu e Ele. Mas eu posso sair de trás dele e seguir, sem Ele estar me guardando. E por muitas vezes, nós temos sofrido por ter saído desse lugar de proteção do escudo do Senhor e por não ter deixado o sumo pastor nos conduzir. Quando eu saio desse lugar, eu fico vulnerável. Que nós possamos entender que o Senhor, Ele é a nossa força e o nosso escudo. E se eu buscá-lo, Ele vai ajudar. Queridos, quem de vocês que chegar na minha casa pedindo ajuda, eu não vou ajudar e eu sou má. O que é bom em mim é Cristo na minha vida. Se eu sair da presença do Senhor e o Espírito dele sair de mim, eu não presto para nada. Eu não sou uma boa pessoa sem Jesus. E assim sendo mortal, assim sendo falha, se um de vocês chegar na porta da minha casa pedindo ajuda, eu vou ajudar. Imagina ele. Ele é amor. Ele é o seu pai. Você acha que o Senhor não sofre o seu sofrimento? Eu acho que ele fica lá, onde ele está, no trono da graça, falando: por que você não me clama, filho? Por que você não me pede socorro? Até que dia você vai ficar na força do seu braço? Até que dia você vai viver nessa instabilidade, nessa insegurança? Eu estou aqui.
o tempo todo de braços abertos e você não me busca. Que nós possamos, independente se a situação for pequena ou se for grande, buscar o Senhor. A semana passada choveu, não, tem quase um mês que estava chovendo, né? Boazinha sou eu estava pegando lodo lá em casa já, tudo escuro de mofo. Nós estamos com a viagem marcada já tem mais de 2 meses, e chuva, e chuva, e chuva, e o Marlton precisava liberar um plantio de canola, e estiou, começou a estiar semana passada, né? Ele avisou que ia viajar, e o agricultor falou, então, semana que vem a gente planta. Aí ontem, ele ia plantar num agricultor e montar a plantadeira de outro. Como ele chegou só segunda à noite, ele foi ontem para resolver esses 2 embates. E se esse que ele ia montar desse problema, a última coisa que a gente fazer era sair amanhã de viagem. Não ia dar, porque é demorado e era muito longe. Ele estava quase 7 horas daqui. E eu falo, gente, eu não insisto nas minhas orações, porque Deus, ele é esperto. Se eu falo uma vez, ele entende o que eu estou falando. Só que ele se movimenta, não é pelo tanto que eu repito, é pela minha fé. Eu falei, Senhor, e o Senhor envia anjos para ajudar o Marlito, porque está sozinho, né? Anjos ajudadores, para ajudar ele a plantar a canola e montar a máquina. E que o Senhor não permita que dê alguma coisa errada amanhã, que é hoje, porque senão ele não vai chegar a tempo. Amém? Essa foi minha conversa. Hoje de manhã eu falei assim, mozão, tá no plantio do negócio da canola, né? Ontem. Ele falou assim, já era à noite já. Mas estou terminando, estou indo para o hotel. Eu falei assim, então não deu para você montar a plantadeira? Ele falou assim, não, e deu uma risada. Ele falou assim, o cara adiou para a semana que vem. Aí eu venho, monto e solto o plantio. Isso é graça. Porque se o Senhor não entra nessa causa, ele não tinha chegado hoje. Ele ia sair de lá amanhã. E o nosso passeio que está programado há 2 meses, não ia ser, nós íamos perder um dia da viagem. Então o Senhor, ele trabalha nas coisas mínimas e nas coisas grandes. Para mim era gigante. Para mim, a medida que eu precisava para essa semana era essa. E ele entrou na medida. Amém, queridos? Não importa, o Marlton fica assim, você fica incomodando Deus até com um estacionamento no centro. Mas eu não sei estacionar se não tiver uma vaga grande. Eu tenho que achar uma garagem, que eu estaciono antes ou depois dela, que ninguém põe nada na minha frente. É sério. E o Senhor, ele é o Senhor das vagas impossíveis, ele deixa vaga para mim, praticamente todas as vezes que eu vou no centro. E quando eu não consigo, aí eu pago, né? Eu acho que é quando a minha fé não está muito, sei lá como. Mas o Senhor, ele está aí. Ele é o seu pai. Se fosse o seu pai, ele não ia lá, não estacionava. Só que como ele não vai descer do trono, ele libera uma vaga para mim. Fui visitar a Ilse. A rua dela é movimentadíssima, mas na hora que eu fui, tinha vaga de lá, vaga de cá, né, Ilse? Então o Senhor cuida de nós. Eu me perco e eu não consigo muito bem fazer baliza. E eu começo, Espírito Santo, em nome de Jesus, não me permita ir naquela rua que tem uma rampa gigante, se eu parar lá, o carro vai voltar. E é sério, eu converso com ele o tempo todo, aí ele vai me instruindo, essa aqui tem a rampa, e eu passo direto, nem que eu dei volta, né? Mas é essa relação que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Ele é nosso amigo. Jesus falou, eu sou amigo de vocês, vocês não são meus servos mais. Porque eu tenho deixado vocês saber de tudo aquilo que o Pai tem falado para mim. Então, nós temos um amigo que ajuda a estacionar. Nós temos um amigo que entra nas nossas causas, por mais mínimas que sejam. Você não está incomodando o Senhor. Você está pedindo socorro para o seu Pai. Amém? E eu acho que ele acha um barato essas coisas, se vocês querem saber. É minha opinião. Para finalizar, acerca da coragem. A nossa coragem está em sabermos que Deus está conosco todos os dias. Deus deixou escrito no Antigo Testamento,
ser forte e corajoso, estarei convosco todos os dias. Falou para Josué, falou para Jeremias, falou para você, fala para mim. Jesus falou a mesma coisa para fechar o livro de Mateus. Ele também fala que estaria conosco todo dia. E quando eu entendo que Deus está comigo todo dia, eu me encho de coragem. Hoje o Senhor me trouxe à memória um fato que aconteceu quando eu era criança. Eu não morava com a minha mãe, eu morava com a minha avó. E nas férias eu ia visitar minha mãe. E na rua da minha mãe tinha uma menina, o apelido dela era Neguinha. E essa Neguinha, ela era briguenta. E eu, neta, criada com vó, borrava. Se a menina olhasse para mim, eu corria. E eu não me lembro muito bem, eu fiz alguma coisa para ela que deixou ela irritada, e ela falou que ia me bater. E eu cheguei apavorada para minha mãe, eu falei, mãe, a Neguinha falou que vai me pegar na rua, e ela vai me bater. Só que eu não tive coragem de falar com a tal da Neguinha, de medo. Ah, menino, mas na hora que a minha mãe entrou na parada e falou que ia lá, aí eu cresci. Falei, a minha mãe está indo, agora eu vou. E cheguei achando que era alguma coisa. Mas por quê? Eu estava protegida. A Neguinha não podia me bater. Assim é Deus. Quando eu sei quem está comigo, eu me sinto protegida e eu tenho coragem. Amém, queridos? Nós precisamos ser homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que tenham a plena convicção de quem são no Senhor. E quem Ele é em nós. Ele é a nossa esperança da glória. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso refrigério. Ele é aquele que fala, vai que papai está cuidando. Creia, filhinha, que vai passar. Filho, descanse em mim que eu estou agindo. Toda situação na vida de vocês, meus queridos e minhas queridas, tentam extrair o que Deus está querendo te ensinar. Não tem sofrimento sem causa. Tudo tem propósito. Deus trabalha com propósito em todas as coisas. Precisamos entender se você está obedecendo o Senhor, se você está buscando o Senhor e veio o dia mau. Senhor, o que o Senhor quer tratar em mim com essa situação? Eu me submeto e te glorifico. E eu sei que isso vai passar. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Traga à existência a bondade do Senhor na terra. Traga à existência, ainda que você não esteja vendo uma luz no fim do túnel. Pela fé você pode trazer à existência para essa situação contrária. Queridos, vamos nos colocar de pé. E se for necessário, assim como Davi gritou, e Deus ouviu do templo dele, abriu o céu e desceu. Você está na casa do seu pai. Naquela época, os inimigos de Davi queriam matar ele. Qual é o seu inimigo nessa noite? Abra a sua boca. Fala para o seu pai. Senhor, entra com socorro. Senhor, me tira desse laço. Me tira dessa condição. Me tira da passividade, da incredulidade. Entra com socorro na minha vida. Me traz a convicção que o Senhor está comigo todos os dias. Que se eu clamar o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me pastorear para sempre. Me ajuda a ter coragem. Renova minha esperança. Tira a desesperança do seu povo, ó Deus.
amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior do que o amor do Pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o seu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o seu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minha razão, que me esvaziou de mim. Foi o seu amor que conquistou meu coração, que quebrou minha razão, que me esvaziou de mim. Foi o seu amor. Aleluia. Que o amor do Senhor possa invadir o nosso coração nessa noite e tomar o lugar dele que é devido. O Senhor não tem problema com o seu pecado. O Senhor quer apenas o seu arrependimento. O pecado não separa Deus de você. Ser de Deus pela sua consciência. Mas o Senhor quer nos perdoar nessa noite. O Senhor quer nos colocar em um lugar de proteção. O Senhor quer nos abraçar. O Senhor quer derramar o seu amor que cura nossas feridas. O vazio que está no seu coração, querido, é do tamanho do amor de Deus. A falta de esperança que está no teu coração tem ocupado o lugar do amor de Deus. Deixa o amor de Deus encher o seu coração. Deixa o amor de Deus falar ao seu ouvido quem você é para Ele. Você é filho amado do Deus Altíssimo. Tem boa coisa para você nessa terra. Toma posse daquilo que é seu por direito. Foi conquistado por Jesus na cruz. É seu por direito. Você é filho. Você é filha. Viva a vida plena, transbordante, ao máximo que tenho para vocês. Saia da margem. Se você quiser ficar na margem, Ele vai ficar contigo. Mas o Senhor quer que você mergulhe. Mergulhe até perder o controle. Solta a mão do leme da sua vida. Deus quer conduzir a sua vida para sempre. E Ele vai te levar para um lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar de deleite. Se deleita no Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu digo sim. Leva-nos, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Leva-nos, Jesus. Eu digo sim, Senhor. Aleluia. As tuas promessas, Deus. Eu digo sim. Sim, Senhor. Como na primeira vez. Aleluia, como Jesus. No primeiro instante. Aleluia, Senhor. Como no primeiro olhar. Toma o teu lugar. Toma, Senhor. Como na primeira vez. Toma no Senhor. Como no primeiro instante.
Aleluia. como no primeiro olhar. Toma o teu lugar, Toma, Jesus. toma o teu lugar, Toma em nós, Senhor. toma o teu lugar, Senhor. Como na primeira vez, Senhor. Toma o teu lugar. Oh, vem, Aleluia. oh, vem. Oh, vem me envolver com o teu amor. Oh, vem, Vem, Senhor. oh, vem, Senhor. Oh, vem me envolver Envolve-nos, Jesus. com o teu amor. Que conquistou meu coração, Aleluia. entrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Aleluia. Foi o seu amor que conquistou meu coração Aleluia. e quebrou minhas razões e me esvaziou de mim. Obrigado, doce Espírito. Aleluia. 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 O que Wesley falou foi muito forte, irmãos. E nós mergulharmos no sentido vertical. E quanto mais nós mergulhamos, quanto mais fundo a gente vai nas águas de Deus, maior é a pressão. E quanto maior a pressão, mais fácil é nós perdermos o controle. Aleluia. Pense algo tremendo. Quanto mais a pressão a gente fica, mais controle a gente perde. E quanto maior o controle a gente perde, mais o controle dele entra em nós. Aleluia. Sabe, o Senhor me lembrou de Ezequiel, capítulo 16, a partir do 13, 14, começa a falar do próprio Satanás. E ele diz assim, e a tua formosura percorreu as nações. E por causa da tua formosura tu te corrompeste. Te coloquei um vestido e com este vestido tu te prostituíste. E te coloquei bracelete e te fiz grande e você se perdeste. Esse é o contrário daquilo que foi ministrado aqui nessa noite. É o contrário. Porque é isso que Satanás quer fazer em nós. Transformar em pessoas soberbas, orgulhosas, capazes de confiar em si mesmo e não confiar no Senhor. E assim foi, Satanás se perdeu. Hoje eu fiz uma visita à tarde a uma irmã, e muito tremenda, ela contando assim, que nós estamos orando num ambiente de cura, e ela chegou em casa, fazia muito tempo que tinha muita dor de cabeça. E ela disse que tomou por posse, por fé. Quando nós dissemos assim, cara, nós não precisamos tocar você para ser curada. E ela chegou em casa e ela disse que veio algo em sua garganta e ela tirou para fora, disse que era uma bola de sangue assim, coagulada. E o sangue brotou para fora e ela não teve mais dor de cabeça desde aquele dia. E assim por diante. Então, assim faz o Senhor. As coisas estão sendo assim tão tremendas. Nós estamos ontem à noite aqui ensaiando para os casamentos. E nós vamos ter 7, né? 7 casamentos agora. E foi muita lágrima, que ontem foi muito tremendo, né? Foi muito tremendo, né? Foi, né? E eu vi o Bruno aqui, prostrado aqui com o anel, pedindo em casamento a sua esposa de novo. Meu, foi muito tremendo, irmãos. Foi muito tremendo. Os testemunhos aqui ontem foi muito tremendo. E a gente acha que não está acontecendo nada, né? Mas Deus está fazendo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos em paz para casa. Amanhã tem chá de mulheres à tarde. À noite eu acho que nós vamos ter reunião de pastores. Eu acho que nós vamos ter, seus irmãos. Vamos orar então pela viagem. Vocês vão para onde, irmã?
Curitiba. Senhor, nós declaramos, Deus, sobre a vida da Esli e sua família, Senhor, através da vida dela, Senhor. Os irmãos de Curitiba sejam alcançados, Senhor. Que haja luz lá naquela cidade, Senhor, através da vida do Marton e sua família, Senhor. Guarda em segurança, Senhor, do carro contrário, Deus. Livra de todo acidente, Senhor. Guarda, Deus, que as mãos do Marton sejam as tuas mãos, Senhor. E os olhos dele sejam os teus olhos, Senhor. Pai, obrigado já pela volta em segurança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Pai, abençoa teus filhos, leva em segurança para suas casas, Senhor, que possam guardar nas tábuas dos seus corações aquilo que foi liberado nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos confiadamente, Senhor, já chegar diante de Ti, Senhor, e saber que Tu és o Abba. Aleluia. E o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.